no problema. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Não repare a nossa iluminação, estamos fazendo algumas alterações, alguns testes aqui para dar uma qualidade melhor para você assistir o nosso trabalho. Então hoje é mais um vídeo teste. Não repara que não está pronto ainda. Ah, agora eu entendi! Hoje eu quero falar de 3 comportamentos que o preso tem obrigação de prestar atenção no sistema no dia de visita para que ele não seja punido. Você que já acompanha esse trabalho sabe que o dia de visita é um dia muito sério, tanto para o preso quanto para o familiar. Então, tudo isso já começa na véspera de visita, já tem vídeo e material aqui no canal falando sobre como é a véspera de visita, tanto para o preso quanto para o familiar, como é o dia de visita. Não se esqueça de conferir a nossa playlist completa, explicando passo a passo tudo que funciona dentro do universo prisional. Por se tratar de um dia muito cansativo psicologicamente e fisicamente, psicologicamente, para o preso que tem a sua visita, aquela ansiedade, saber se a mãe vai visitar, saber se a esposa vai visitá-lo. Para aquele preso que não tem visita, também é um dia de muita angústia, porque ele fica lembrando da família, ele tem que ficar andando o dia inteiro, que a gente chama de pedal. Então, sem sombra de dúvida, é um momento muito delicado. Mas vamos lá, falar a primeira postura que o preso deve evitar no dia de visita. Na gíria no estado de São Paulo é chamado de pousar. O que seria? Ficar pousado, ficar olhando, ficar fixando o olhar na gaiola. Arquimedes, eu não sei o que é gaiola. Tudo bem, vou mostrar para você agora. Essa é uma gaiola de um CDP. É nessa gaiola, nesse espaço com grades, que a família chega no primeiro momento antes de entrar dentro do pavilhão. Então no dia de visita, o preso ele não pode ficar pousado, fixado todas as vezes porque bate o chapão. Então o que acontece? Quando a visita entra, os caras dão um berro lá dentro do CDP. O que eles falam? Visita no prédio! Eles começam a dar esse salve justamente como se fosse um alerta para o preso ficar mais atento. Há uma diferença em você olhar para a gaiola, então você dá uma olhada para verificar se chegou a sua esposa, para verificar se chegou a sua mãe, alguém da sua família. Uma coisa é você fazer isso não tem problema nenhum, pode verificar. Outra coisa é ficar fixado por um tempo que a gente não considera razoável. Então vamos dar um exemplo. Uma coisa é eu olhar aqui, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu olhei, os presos gritaram, visita no prédio, eu tô lá olhando. Verifiquei que não tem ninguém da minha família, continuo minha caminhada, continuo pedalando, continuo fazendo minhas coisas, já era. Até coisa ali de 10 segundos, 15 segundos para você já dar aquela olhada rápida, até para você não entrar no problema. Outra coisa é eu ficar, por exemplo, assim, ó. Fiquei tempo a mais do que necessário, ou seja, eu tô ficando pousado na visita do companheiro. Isso já dá pé pro cara interpretar que você tá ali olhando para a esposa, olhando para alguém da família. Percebe que é uma questão muito delicada? É uma questão de interpretação, mano. Um pode interpretar que o cara tá olhando normal, outro vai interpretar que o cara tá pousando na visita do preso. Então é delicado, o preso tem que evitar esse tipo de comportamento. Se tá gostando do tema, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também o seu comentário, saber se você conhecia essa palavra pousadeira, o cara que tá pousando na visita. Comenta aqui embaixo. Segunda postura que não pode e deve ser totalmente evitada no dia da visita é o cara ficar andando sem proceder. O que seria ficar andando sem proceder? Mostrando a coruja, que é a cueca, então o cara fica ali, levanta um pouco a camisa dele, ou se for um dia que estiver chovendo, andar só com uma camisa branca, às vezes tem que colocar duas para não ficar transparente. Ele não pode sentar de perna aberta, ele tem que ter postura, tem que realmente manter a atenção, porque estão recebendo visitas, estão recebendo mulheres, mães, esposas, crianças, então é dia de atenção total na visita. O cara simplesmente não pode ficar andando lá de qualquer jeito, ele tem que realmente evitar ficar passando perto da visita. Isso eu tô falando de CDP, tá? Quando a gente entrar aqui na série penitenciária, eu vou explicar um pouquinho de algumas diferenças, mas como a gente está seguindo uma lógica aqui de finalizar todo o conteúdo que se trata de CDP, no momento oportuno a gente explica algumas diferenças. E o CDP tem um problema. Qual é o problema do CDP?
por ser um ambiente muito reduzido, então você tem ali já a superlotação dos próprios presos, por exemplo, mesmo não tendo visita, o pátio, quando sai todos para o banho de sol, é quase complicado de você andar, porque tem muitos presos andando de lá para cá. No dia de visita fica muito pior. E por que fica muito pior? Porque nos cantos do muro, os outros presos que vão receber a visita familiar, principalmente, vai colocar ali os colchonetes, também conhecido no estado de São Paulo como latrô. Então, já fica um espaço reduzido ali. Outro problema são as celas que são utilizadas tanto para visita íntima como também para visita familiar. Às vezes coloca 1, 2 celas para ser visita familiar. E só um dado aqui de esclarecimento, principalmente no CDP, é muito complicado quando você chega ali por volta do meio-dia, 1h da tarde, aquele sol escaldante, é pouco lugar com sombra, os pequenos espaços que tem com sombra ali, muitas vezes já está ocupado, então você via muitas senhoras, muitas mãezinhas, muitos familiares torrando no sol, entendeu? Queimando mesmo ali naquele sol do meio-dia, sol da 1h da tarde, porque não tinha uma sombra, né? Então não havia ali um espaço adequado para proteger seu familiar do sol. Terrível, cara, é uma desumanidade complicada. E quando eu falo desumanidade, principalmente para a família, principalmente para a mãe e para a esposa, que são pessoas honestas, que são pessoas trabalhadoras, porque toda vez que eu falo isso de desumanidade, o que o imbecil vem falar aqui no vídeo? Então você quer dar vida boa pro preso? Não, tô falando para dar vida boa pro preso. O preso aguenta o samba lá, o preso aguenta a cana dele. O problema não é esse, o problema é que a pena acaba sendo estendida pro familiar, a pena acaba sendo estendida pra mãe, a pena acaba sendo estendida pra esposa, a pena acaba sendo estendida pras crianças, entendeu? Essas pessoas Loki, né, mano, que a gente chama na gíria, o Loki que não consegue pensar, não consegue entender a profundidade do tema, fica com esses comentários de robô, sabe, o papagaio de pirata. E daqui a pouco eu vou contar pra você a terceira situação que é extremamente grave que o preso deve evitar no dia de visita. Antes disso, eu queria te convidar para participar de 4 aulas dentro do meu site, onde eu vou falar para você sobre informações de direito do preso. São aulas muito profundas, você pode conhecer lá dentro do meu site www.arquimedesnicastro.com.br. Você entra lá, vai estar escrito as chaves para a liberdade. Entra lá e você vai ter acesso a 4 aulas muito interessantes para tirar toda a sua dúvida. Depois que você assistir esse vídeo, só você clicar aqui no link abaixo que você vai para lá, beleza? Essa terceira postura que o preso deve evitar para não arrumar problemas no dia de visita aconteceu uma vez com um senhor. Eu vou contar rapidinho essa história aqui para você. Tinha um senhor lá que ficava preso com a gente. O que acontecia? Ele tinha, eu acho que em torno de 55 anos de idade, 60 anos, por aí. E toda semana ele tinha visita. Não consigo me recordar agora o nome dele. Mas olha que interessante. Todo final de semana ele tinha visita e nesse dia que ocorreu esse episódio, ele estava ali, como de costume, aguardando a sua esposa chegar. Foi passando o tempo, eu acho que ele foi ficando muito ansioso. O que acontecia? Lembra que eu falei pra você que uma coisa é você olhar, outra coisa é você fixar, que é ficar pousando? Teve uma hora que esse senhor ficou tipo pousado na gaiola, ficou realmente um tempo muito desnecessário olhando, fixando, e na hora os presos, né, porque cadeia é um lugar povoado de maldade. Alguns presos já olhou e falou assim, o fulano de tal ali tá pousado na gaiola, hein, meu? Juntou ali 2 testemunhas. Depois que passou o tempo que entrou a visita, esses presos chegaram e enquadrou ele na ideia. Tipo falando assim, pô, segunda-feira você vai ser conduzido na ideia, viu? Arquimedes, o que é isso, ser conduzido na ideia? Vai ter vídeo aqui no canal falando e explicando o que é dia de ideia, como é que é a condução de ideia. Aguarde. E esse senhor era uma pessoa muito simples, você percebia que ele não tinha aquela maldade do crime. Logo ele encostou para conversar comigo, todo nervoso, todo desesperado. Pô, Arquimedes, os caras viram ali uma situação, mas não tem nada a ver, mano. Eu tô aqui preocupado que a minha mulher não chegou ainda e tal. Não sei o que. Você via a inocência no cara, tá ligado? Dava pra ver que ele não teve a maldade. Porque na cadeia você acaba aprendendo, pegando quando o cara tá tentando dar um peão na sua mente e quando o cara tá sendo sincero. Eu percebi ali, e por conhecê-lo também, sabia que não tinha aquela maldade. Vi que ele tava muito nervoso por conta justamente de ter sido pego ali em uma situação muito complicada. Resumindo a história, no dia seguinte, na segunda-feira, ele foi chamado para o fundo da quadra para participar ali de uma espécie de tribunal, de um momento de ideia. E esse aqui é o terceiro ponto, o terceiro comportamento que eu queria explicar para você sobre o dia de visita, que é justamente ficar ali
pousado, olhando a visita. Porque qual que foi a diferença? Uma coisa é você ficar fixado na gaiola, outra coisa é quando você fica pousado na visita. O que os caras entenderam? Que ele não estava só fixando na gaiola, que ele tinha fixado na pessoa, na mulher de um preso. E o argumento dele que não, que ele estava olhando ali, mas aí foi uma questão, realmente, como eu falo, a cadeia é um lugar complicado, porque é muita interpretação. Não, mas você não estava olhando só pra gaiola, você também estava olhando pra mulher do cara e pá e tal. E assim, mano, quem me conheceu dentro do sistema prisional, eu tinha, não sei se era um bom hábito, um péssimo hábito, algumas pessoas falavam que eu era bem burro, inclusive, quando eu presenciava algumas injustiças, e quando eu falo injustiças, é quando você percebe que os caras estão querendo ali forçar uma situação, mesmo o cara ali podendo ser conduzido de outra forma, pela maldade de alguns presos. Por isso eu sempre digo, na cadeia tem cara bom que pode ser ressocializado, mas tem uma parte de cara sem futuro também, cara que gosta de ver treta, cara que gosta de sangue, cara que gosta de ver punição. Então, mano, não tem essa, é que nem na sociedade, gente boa e gente do mal, mano, barato é assim que funciona. E aí eu fui convidado por esse senhor, que esse senhor queria que eu ajudasse ele na ideia, fosse lá dar uma espécie de contenção. Ele morava na minha cela, no meu barraco, e por eu ser disciplina do barraco, fui lá também acompanhar o resumo dessa ideia. Resumindo a história, participamos ali da ideia, eu fui também colocando meu ponto de vista, falei, pô, conheço o senhor, ele tá morando também comigo na cela, ele tem visita toda semana, e tentando ali, né, mano, apaziguar um pouco, porque os ânimos ficaram um pouco exaltados, ele ouviu uma par de palavra pesada lá também, tem que prestar atenção, tá na cadeia de chapéu, tá moscando na cadeia, e pá e tal, e cadeia é um bagulho muito louco, mano. Só que até então, pra resumir a história, a punição dele foi mais um puxão de orelha, né? Porque era um senhor já de idade, primário também, e tomou aquele puxão de orelha para não cometer novamente esse ato. E aí ele ficou em choque depois. Nossa, passou a outras visitas, depois eu acabei observando, ele tinha até medo de olhar pra gaiola justamente por conta dessa correção verbal que ele acabou tomando do setor. Por isso que cadeia é um lugar bem delicado, é um lugar onde os caras acabam colocando ali muita casca de banana, é um lugar hostil, é um lugar que tem, né, o lado ali que eu sempre falo, tem o lado humano, tem ali a fraternidade entre os presos, mas também tem muita pilantragem, o cara tem que estar muito ligeiro. Tem uma palavra de Jesus que ela é muito interessante, que Jesus fala assim, né, você tem que ser manso como uma pomba, mas você também tem que ser esperto igual uma serpente. Ou seja, você não pode ser muito bobo e não pode ser muito esperto, você tem que tentar achar o ponto do equilíbrio. Eu sei que dia de visita é realmente um dia muito delicado, muito complicado. Se você gosta de histórias como essas, né, relacionadas ao dia a dia da cadeia, até mesmo sobre dia de visita, eu tenho bastante histórias, inclusive conto algumas dessas histórias no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Se você quiser ler a minha história, link também está aqui embaixo na descrição, dentro do meu site. E se você gostar, coloca aqui, comenta para você me dar um feedback. Pô, gosto dessas histórias, conta mais dessas histórias. Comenta aqui que com certeza, eu sabendo que você curte esse perfil de contar como é a rotina junto com histórias, assim me motiva a estar fazendo trabalhos nesse sentido. Não se esqueça de assistir as nossas playlists dentro do canal. E assista porque tá tudo muito bem organizado para você, beleza? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu! E desculpe pela iluminação aqui, é só um teste, tá? No próximo vídeo já vai estar diferente disso aqui. Forte abraço! Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança.